No dia 20 de outubro de 1996, teve início na história, na crônica policial do Rio Grande do Norte, um caso que até hoje vem dando o que falar. Nós nos referimos ao famoso caso Gilson Nogueira. Programa Grandes Temas de hoje, daqui a pouquinho, você vai ter informações muito mais atualizadas sobre o assunto. Daqui a pouco. Boa noite. Nós estamos de volta com mais um programa da série Grandes Temas, uma produção conjunta da Televisão Universitária do Rio Grande do Norte e do Diário de Natal, através do projeto Ler DN Educação. Programa Grandes Temas, que está entrando no seu 4º ano de apresentações ininterruptas. Um programa que já faz parte, com toda certeza, para nosso orgulho, da história da televisão no Rio Grande do Norte. Programa Grandes Temas, que tem, sobretudo, uma responsabilidade com você, amigo telespectador, de trazer a esta mesa assuntos efetivamente do seu interesse, assuntos que tenham repercussão dentro da nossa sociedade, assuntos que sejam fundamentais para o jornalismo que se faz a nível de televisão no nosso estado, Rio Grande do Norte. Programa Grandes Temas, que tem esse compromisso com a isenção, com a busca da verdade, sempre trazendo a opinião daqueles que efetivamente podem dizer alguma coisa sobre os temas em debate. O programa da noite de hoje, você já sabe, vai falar sobre o famoso caso Gilson Nogueira, um advogado, militante de entidades ligadas aos direitos humanos, assassinado em outubro de 1996 no município vizinho de Macaíba. Um assunto muito polêmico que vem sendo discutido quase que diariamente nas páginas da nossa imprensa desde aquela época. Mais recentemente, no começo deste mês, nós tivemos mais uma vítima que tombou crivada de balas. Antônio Lopes, decorador, amigo do falecido Gilson Nogueira, conhecido como Carla, também foi assassinado. Em função disso, nós tivemos na última semana a visita a Natal de uma comissão especial que veio averiguar o que está ocorrendo no Rio Grande do Norte com relação a esse assunto. Para falar do caso Gilson Nogueira, nós temos a satisfação de ter em nossos estúdios os seguintes debatedores. Advogado Roberto Monte. Roberto é coordenador do Centro de Direitos Humanos e Memória Popular do Rio Grande do Norte. Temos a participação também de Maurílio Pinto. Maurílio Pinto é subcoordenador de Comunicação e Operações da Polícia Civil do Rio Grande do Norte. Temos também a participação de Gerson de Souza Barbosa. Gerson é advogado e conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Rio Grande do Norte. Temos também a participação de Anísio Marinho Neto, procurador-geral de Justiça do Rio Grande do Norte. E fechando a mesa desta noite do programa Grandes Temas, mais uma vez colaborando conosco, o companheiro jornalista Gerson de Castro, representante do Diário de Natal. Você já sabe, o telefone para que você possa dar a sua opinião e principalmente fazer a sua pergunta e dirigi-la a qualquer um dos membros debatedores da mesa de hoje é 215-3244. Repetimos, 215-3244. Você faz a sua pergunta, a nossa produção a anota, ela é trazida a essa mesa e é apresentada por ordem de chegada. Um detalhe, perguntas exclusivamente relativas ao tema em debate. O caso Gilson começa a ser debatido a partir desse momento. Doutor Roberto Monte, boa noite, prazer tê-lo conosco. O senhor é coordenador do Centro de Direitos Humanos e Memória Popular do Rio Grande do Norte. Não sou advogado, sou economista. Economista, perdão. Está feito esclarecimento. Claro. O senhor tem acompanhado esse caso há bastante tempo. Muito antes da própria morte de Gilson Nogueira, o senhor já tinha uma participação muito ativa na nossa imprensa. Por que morreu Gilson Nogueira? É possível esclarecer, dizer isso? Eu acho que você pegar, assim, a questão da chacina de Mãe Luísa, e logo depois nós temos a configuração de um grupo de extermínio dentro da Secretaria de Segurança Pública, e Gilson morreu por isso, né? Agora eu gostaria de colocar o seguinte, que a morte de Gilson, ele tem dois aspectos. Inicialmente tem as questões do passado, que aí está o Ministério Público, a Polícia Federal, para averiguar isso. Agora tem também a questão de presente e futuro. O Rio Grande do Norte jamais será o mesmo depois do que aconteceu em relação à morte de Gilson. Porque a partir de agora ficou patente, primeiro,
a falta de mecanismos e a falta, digamos, de meios de se trabalhar a questão dos direitos humanos dentro da atual conjuntura. Porque se você olhar direitinho, nós temos uma polícia totalmente desarticulada, uma polícia que não expressa uma instituição, e a partir de agora eu acho que a grande discussão também é, dentro do caso Gilson Nogueira, quais vão ser os instrumentos, quais vão ser os mecanismos que esse final e início de milênio, né, começa a necessitar. Isso aí eu acho que é um ponto central para não falarmos apenas da questão do caso Gilson como questão de passado. Eu acho que a gente tem que, a partir de agora, trabalhar também em função o que é que vai ser. Eu acho que ninguém dessa mesa e o Estado todo jamais será o mesmo depois do assassinato de Gilson, que é o resultado de uma investigação desse grupo de extermínio. Muito bem. Doutor Maurílio Pinto, boa noite, prazer tê-lo conosco. O senhor é hoje subcoordenador de comunicação e operações da Polícia Civil do Rio Grande do Norte. O senhor fez um pedido de férias na última sexta-feira em função das repercussões mais recentes do caso. O senhor era secretário adjunto da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Norte na ocasião do assassinato de Gilson Nogueira. Faz-se uma série de acusações à polícia do Rio Grande do Norte. Há um envolvimento direto de autoridades policiais no assassinato de Gilson Nogueira, segundo a sua concepção? Boa noite. Acredito que não. E esse problema de envolvimento de grupo de extermínio da polícia só tem um segmento que aponta isso aí. É exatamente esse Centro de Direitos Humanos e Memória Popular. Porque mais ninguém, e desde o início, quando começaram a surgir essas denúncias, só teve um problema que surgiu isso aí. Foi o crime praticado por Gilson Nogueira em Macaíba, e que eu prendi ele em flagrante, na presença do deputado Júnior Souto, do PT, e do presidente da CUT. Prendi em flagrante e ele conseguiu fugir, porque eu facilitei. Eu acredito que se essa prisão tivesse concretizado, não haveria mais nenhum problema nesse sentido. Só começou daí. O problema começou da prisão em flagrante de Gilson Nogueira, quando ele pediu a presença do presidente da OAB, e o presidente da OAB, quando se deslocou ao local, ou seja, na casa onde ele se encontrava, ia ser conduzido para a delegacia para a lavratura do auto de prisão em flagrante. Ele, ao entrar, ele pediu permissão para entrar no quarto. O agente policial, eu estava acompanhado apenas de 2 agentes, o agente perguntou, doutor, eu entro com ele eu pensando que se tratava de uma pessoa de bem, isso aí é bem a verdade, porque qualquer um está sujeito a cometer um homicídio. O senhor, qualquer um está sujeito a cometer um homicídio. Então, eu pensava que se tratava de uma pessoa de bem, em virtude de ser um advogado, permiti, e ele pulou a janela e fugiu em desabalada carreira. Ao chegar à Secretaria de Segurança, o então secretário de Segurança, Manuel de Brito, eu relatando o fato da fuga ao secretário Manuel de Brito, na presença do presidente da OAB, Manuel de Brito até me repreendeu. Disse, a culpa é sua, porque devia ter algemado, imaginou para andar algemado. E eu disse, não, eu considerei porque, na verdade, era um advogado e tinha direito à presença do presidente da OAB para a lavratura do flagrante. Por isso, então daí que surgiu esse problema, somente daí. Antes, ele não existia isso. Nunca existiu. Morte imaginal, eles chegaram a alegar no julgamento de Jorge Abafador que com a morte com a prisão de Jorge Abafador, acabaram, nunca mais morreu um marginal. Todo dia, até ontem, já mataram outro assaltante com tiro de 9mm. Todo dia a imprensa publica a morte de traficante, um casal em Parnamirim. E vale salientar, não são esclarecidos esses crimes. E tudo é briga de quadrilha, né? Então, eles começaram a levantar, foram a Brasília, forjaram vários depoimentos, isso aí eu tenho aqui, se permitir eu vou ler vários. Posteriormente, eu gostaria de deixar bem claro que a parte introdutória do debate, doutor Maurílio, está se estendendo com relação a um esclarecimento que tem muito mais sentido a gente, ao longo do programa, dar sequência a ele. Eu agradeço de toda forma a sua participação inicial. Doutor Gerson de Souza Barbosa, a OAB tem sido uma entidade fundamental hoje em todos os casos ligados à justiça nesse país que sejam polêmicos. Como é que a OAB está vendo? Há validade nas acusações que se fazem a alguns policiais no Rio Grande do Norte que estariam envolvidos na morte de Gilson e agora na morte de Antônio Lopes?
Ou está havendo um extravasamento de problemas relativos à defesa dos direitos humanos que caminha para um processo até de acusações, de posições puramente pessoais? Como é que a OAB vê esse caso, na sua visão? Boa noite. A OAB, através de seus representantes que foram designados, objetiva tão somente ao acompanhar esse processo investigatório, dar lisura e maior transparência à própria investigação. Tendo em vista que uma das vertentes, que são 6 do caso em tela, é o envolvimento de policiais da Secretaria de Segurança Pública. Então, a OAB, com essa função, através de seus representantes, acompanha passo a passo, desde 96, que são os mesmos representantes, Dr. Gerson e doutora Tatiana Sokolowski, acompanha e não tem, diante do que foi apresentado pelo próprio Centro de Direitos Humanos de Memória Popular, e ouvir as testemunhas, através do delegado especial, Dr. Gilson Campos, de Brasília, não chegou a nenhum ponto convergente para que possa dizer que foi envolvimento de policiais, seja A ou B ou C, tá certo? Então, ela tem se manifestado sempre, como sempre fez, e não pode seguir direcionamento também de certas pessoas que querem que, no caso, tendenciem a investigação. Ela está lá para mostrar a lisura, até porque, como eu já disse, existem policiais envolvidos ou não. Isso cabe à polícia dizer. A sua pergunta agora respondendo, a sua pergunta, cabe à OAB analisar e cabe à justiça e os policiais apontar quem é que é ocupado no final das 6 vertentes. A OAB apenas vai analisar e estará só olhando. Muito bem. Doutor Anísio Marinho Neto, boa noite, prazer tê-lo mais uma vez conosco. Boa noite. O senhor representa a Justiça, o Poder Público no Rio Grande do Norte. Como é que a Procuradoria-Geral de Justiça está analisando esse caso? A repercussão já ultrapassou os limites do Rio Grande do Norte há muito tempo. Esse caso vem sendo discutido, inclusive, a nível nacional. Esse caso já foi noticiado em programas, diria mais, sensacionalistas da imprensa brasileira, de uma forma muito evidenciada. Qual é a sua posição pessoal nesse caso? Qual o papel que cabe à Justiça nesse sentido, doutor Anísio? Nós temos acompanhado desde o início e temos procurado fazer o nosso papel constitucional, que é exatamente buscar identificar em qualquer investigação fatos que possam levar à segurança de provas e, em decorrência dessas provas, temos que fomentar a devida denúncia. Lamentavelmente, nós tivemos, nos últimos tempos, fatos que são do conhecimento, de uma maneira geral, não somente do Rio Grande do Norte, mas do Brasil, que, de certa forma, nodoaram ou mancharam o estado do Rio Grande do Norte num clima de violência talvez nunca antes visto. E o Ministério Público, como um agente protetor dessa cidadania, em busca da defesa dos direitos humanos, que lhe compete pela possível missão constitucional, participou desde o primeiro momento. O Ministério Público teve uma comissão designada à época pelo Procurador-Geral Emanuel Cavalcante, da qual, cumprindo ordem do procurador à época, eu participei. Depois o Ministério Público teve a participação em outras comissões, vem tendo uma participação decisiva em busca da verdade real. O que o Ministério Público quer é esclarecer a opinião pública, se possível, identificando os responsáveis por tamanhos fatos hediondos e denunciando-os, quem quer que seja a justiça, para que, diante de um processo judicial, com o devido processo legal instaurado, ampla defesa contraditório, possamos então esclarecer e retirar o possível clima ou a possível tendência de se dizer que vai ficar na impunidade. Então o Ministério Público quer participar desse processo, vem fazendo, cumprindo a sua missão. Foi para isso que nós tivemos a Constituinte de 1988, que legou à instituição essa responsabilidade, tem feito parcerias aqui no Estado, em busca da verdade, trabalhou desde o primeiro momento com a Polícia Federal, com a Polícia Civil, com a OAB, e vai continuar exatamente buscando identificar quem são os responsáveis por isso, para que possamos então tomar as providências junto ao Judiciário e à sociedade decidir pela condenação ou pela absolvição depois de um período de prova. Muito bem. Verso de Castro, boa noite, prazer mais uma vez tê-lo conosco. Você é inegavelmente um dos jornalistas melhor informados hoje no Rio Grande do Norte. Você tem acompanhado esse fato desde o seu nascedor, muito antes, inclusive, da morte do Gilson Nogueira, que era uma figura contraditória, uma figura que tinha um embate público com os meios policiais do Rio Grande do Norte muito forte. Como é que você vê esse caso? Será que nós temos aqui
queima de arquivos, nós temos aqui vingança de ódio pessoal, passional, nós temos aqui o envolvimento de policiais no caso. Qual é a sua visão do assunto hoje? Boa noite, Maurício, boa noite, telespectadores do Grandes Temas. Eu acho que amanhã, aliás, antes de dizer a minha opinião, amanhã o Diário Natal, aliás, já está fazendo na primeira página do Caderno de Cidades, uma espécie de um calendáriozinho, uma contagem. Infelizmente é uma contagem progressiva, devia ter sido regressiva. Amanhã se completa 883 dias de um crime sem resposta. Todo mundo sabe, quer dizer, quem está razoavelmente informado sobre quem era Gilson Nogueira sabe da personalidade de Gilson Nogueira. Agora, o que está em discussão nesse momento, o que está em discussão já há 2 anos, já quase, entramos para o 3º ano, não é a personalidade de quem quer que seja. O que preocupa a imprensa, o que deveria preocupar o AB, o que certamente preocupa o Ministério Público e a Justiça, é que um crime aconteceu e parece um crime perfeito. Me estranhou muito um policial federal que veio para cá com a indicação do Ministro da Justiça, que praticamente exigiu do governador a intervenção da Polícia Federal no caso, que na época era o ministro Nelson Jobim. Veio um delegado para cá que tinha apurado o caso de Eldorado Carajás, no Pará, e aqui passa 6 meses sem sequer apontar nada, sem sequer apontar a autoria do delito, a autoria do crime. O que preocupa é a impunidade que aí está. O que está caracterizado é a impunidade. Há alguém impune e pode ser que esse alguém, por conta dessa impunidade, tenha cometido mais um crime. E nada impede agora que cometa outros crimes. Eu posso estar enganado, mas então estou enganado com mais da metade da população, posso arriscar isso, mais da metade da população desse estado que acha que há conexão entre o crime de Gilson Nogueira e o crime de Carla. Um decorador que aí se ouviu muito, eu ouvi muita gente preocupada em saber com quem Gilson Nogueira estava na noite do crime, se era com uma menor de idade. Bem, eu já vi muitos durante a ditadura. O caso, por exemplo, teve um caso de um general que era acusado de matar um jornalista famoso desse país, que a preocupação toda da ditadura, do regime militar, era desqualificar a testemunha, que era um bailarino, homossexual, em vez de procurar o criminoso. Até hoje ninguém sabe quem foi que matou. É próprio dos regimes de exceção, mas só que regime de exceção nós passamos. Hoje vivemos sob o império do Ministério Público, sob a atuação do Ministério Público. Hoje o OAB se manifesta muito mais firmemente. Hoje não está ameaçada de receber bombas, cartas-bombas como a que matou Dona Lídia nos anos 70. Então, eu acho que o que o Uranauto não pode mais conviver são com crimes impunes, são com criminosos impunes. Independentemente da personalidade de Gilson Nogueira, independentemente do que fazia, do gostava, do que queria o decorador Antônio Lopes, o que o Uranauto quer, e isso a imprensa está empenhada, eu acredito que sim, e isso o Diário Natal particularmente está empenhado, e eu tenho certeza que sim, é descobrir, é ajudar a descobrir o que é que levou à morte de Gilson. Se foi desavenças com policiais, se foi denúncias que em parte foram comprovadas. A polícia no Uranauto é violenta? É sim. Eu posso dizer isso com base em 5 anos de reportagem policial que eu fiz, em que atuei. Você conhece, o início da minha carreira foi meu professor. Então, é violenta sim. Se a polícia é culpada, eu não sei. Agora, que há uma série de fatos, uma série de ameaças, uma série de sucessão que ameaça a estabilidade da vida de muita gente. Eu só terminando, Maurício, eu lembro o seguinte: no dia 7 ou 8 de março de 87, acho que 15 dias antes, uma semana antes da posse do hoje senador Geraldo Mero no governo do Estado, um patrulheiro da Polícia Rodoviária Federal foi assassinado. Aí houve a prisão, o doutor Maurílio já continuava na Secretaria de Segurança, o secretário, pouco depois, quem assumiu com o Geraldo foi Pedro Simões, que era um advogado, um humanista e tudo mais, e descobriu-se, por vias transversas, que havia um esquadrão da morte formado por policiais militares e policiais civis. Agora, quem eles mataram no dia 7 de março não foi um marginal, foi um patrulheiro rodoviário federal. Quer dizer, esquadrão da morte, grupo de extermínio, a sociedade livre não pode conviver com isso, porque não é só os marginais que eles pegam. Depois eles pegam qualquer um. Tem um direito, se acham no direito, e a impunidade parece lhe conferir esse direito. Acho que o direito a nós de defender uma vida livre, sociedade livre, é muito maior. E é por isso que a gente está empenhado nisso. Muito bem. Nós tivemos, portanto,
as opiniões iniciais dos 5 debatedores do programa Grandes Temas dessa noite, que debate o caso Gilson Nogueira. Nós vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Não se esqueça, você já pode começar a fazer as suas perguntas através do telefone 215-3244. Em 2 minutos nós voltamos. Nós estamos de volta com a segunda parte do programa Grandes Temas dessa noite, uma produção conjunta da Televisão Universitária, do Diário de Natal, através do projeto Ler DN Educação. O programa Grandes Temas está debatendo o caso Gilson Nogueira. O telefone para que você faça as suas perguntas, manifeste a sua opinião, é 215-3244. Mas a repórter Lídia Passi vai nos mostrar agora uma matéria esclarecedora. Para você que ainda não tem uma noção mais abrangente do que é o caso Gilson, vamos à reportagem de Lídia Passi. O advogado Gilson Nogueira atuava no Centro de Direitos Humanos e Memória Popular do Estado quando foi assassinado em 20 de outubro de 1996. Gilson trabalhava em casos no qual a polícia estaria envolvida em crimes. Encarregado de investigar o assassinato de Gilson Nogueira, o delegado Gilson Campos não conseguiu achar os culpados e o inquérito foi arquivado em 1997. No dia 3 de março deste ano, é feita mais uma vítima do caso Gilson Nogueira. Desta vez, é o amigo de infância do advogado, o decorador Antônio Lopes. Ele investigava por conta própria a morte do amigo e chegou até a gravar fitas, onde, segundo ele, estaria o esclarecimento do caso. E para investigar o caso Gilson Nogueira, Natal recebeu uma comissão formada por representantes dos direitos humanos que vão ouvir parentes das vítimas e amigos, além de entidades governamentais. Qual o objetivo e o principal sentido da vinda dessa comissão para Natal? Ela vai fazer um relatório ao ministro da Justiça, é o Dr. José Gregório, secretário de Estado de Direitos Humanos, para dizer se está havendo uma apuração séria e que vai acabar a impunidade, esse ciclo de impunidade no Rio Grande do Norte ou não. E esse relatório não é um relatório formal, nós podemos entrar em contato imediatamente conforme o andamento do nosso trabalho aqui em Natal. E há algum prazo, algum tempo determinado para acabar esse relatório? Não há prazo. Quer dizer, a partir do momento que chegamos aqui, nós já podemos estar em contato com o Brasília para pedir providências imediatas. Agora haverá uma reunião no início de abril, do CDD-PH, onde será dado um informe mais completo, um relatório mais completo de tudo. E no meu caso, por ser também presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados, a Câmara também tem investigação própria, tem um processo próprio sobre o Rio Grande do Norte, que a Câmara acompanha desde 95, desde Mãe Luísa, acompanha esses fatos assim que, digamos, traz um certo descrédito para as forças de segurança do Rio Grande do Norte, não para o seu povo, né? Eu acho que também traz prejuízo à imagem do Rio Grande do Norte. Muito bem, nós tivemos, portanto, a matéria da Lídia Passi. Nós tivemos aí no final da entrevista, da matéria, o depoimento do deputado Nilmário. Aliás, essa comissão esteve aqui durante 3 dias, já voltou a Brasília. Resultados que foram divulgados pela imprensa foi um pedido para que o Dr. Maurílio Pinto, como um dos citados do caso, se afastasse. O Dr. Maurílio pediu férias e uma admoestação a Roberto Monte, que teria, segundo os representantes dessa comissão, estaria havendo um processo de... Não, eu diria com relação à postura do Centro de Direitos Humanos, muito mais, um pouco sensacionalista, segundo a visão desta comissão. Como é que você vê essa insinuação, eu não diria uma acusação, mas essa insinuação partida de representantes dos direitos humanos que vieram de Brasília para averiguar esse caso, não, Roberto? Quem não disse não foi o pessoal de Brasília, quem disse foi o advogado da OAB. Agora, o que choca, quem vem de fora, é a declaração desse tipo aqui. Dr. Maurílio Pinto, se o bandido reagir, a ordem é atirar para matar. Isso é barbárie. O que acontece é o seguinte, Dr. Maurílio disse que está tudo muito bem, mas tem 2 auxiliares dele, Jorge Abafador, já está julgado 2 vezes há 47 anos. E Otávio Ernesto foi pego com a arma que matou Gilson Nogueira. Essa aqui é uma polícia, tem que dizer, uma polícia violenta. Agora, essa polícia, doutor Maurílio, não vai continuar. Porque a partir de agora, o processo democrático vai fazer com que esse tipo de polícia seja democratizada. Nós temos agora a participação do Ministério Público. A partir de agora, a gente está discutindo a questão da violência como política pública, a segurança pública como... Uma
uma pessoa, ele passou 30 anos, é uma espécie de um general Góes Monteiro. Ele vira a instituição, ele presta muitos favores. E isso o Rio Grande do Norte tem uma coisa que é um pacto de hipocrisia, né? Todo mundo sabe, quem é que não sabe que a polícia mata? Mata e mata mesmo. E o que vai acontecer nisso tudo é que a partir de agora as forças democráticas começam a discutir um programa estadual de direitos humanos. Em 1995 tem a Conferência de Viena. O Brasil é o segundo país do mundo a fazer um programa nacional. Então, quer dizer, começa quase que por difusão um processo global no qual a questão dos direitos humanos começa a ser um fator essencial. Então, quer dizer, as estruturas, digamos, da pós-democratização começam a funcionar. Então, quer dizer, a construção do Conselho Estadual de Direitos Humanos é a questão, digamos, de programas de proteção à testemunha. E ninguém falou que essa comissão principal dessa comissão, primeiro eles vêm ver a miséria que está o Rio Grande do Norte, mata-se muito. E uma campanha contra a impunidade, porque nós vamos trabalhar a questão de acabar as estruturas, porque na verdade isso é uma estrutura que vem desde a pós-ditadura militar. Né? Quer dizer, o que acontece, essas estruturas que se perpetuaram e que hoje de alguma maneira vai acabar. Por quê? O Movimento Nacional de Direitos Humanos, junto com a Secretaria Nacional de Direitos Humanos, dois estados extremamente complicados. O estado do Espírito Santo, que lá tinha escuderia Lecoq, era bandido com todos os níveis de poderes, até com carteirinha e chaveiro. Alagoas, e agora a gente vai trazer essa campanha que daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais, no qual nós vamos acabar, digamos, as estruturas que levam e geram a questão da violência, que no caso, esse grupo de extermínio que começa a ser desmontado. Isso vale salientar. Muito bem, nós vamos agora ao repórter Henrique Fontes, que vai falar direto do shopping Via Direta. É com você, Henrique. Boa noite. Boa noite, Maurício. Boa noite, debatedores. A gente está aqui no Via Direta com Eduardo Sérgio, que é promotor de vendas. Eu queria perguntar, Eduardo, você acha que existe um grupo de extermínio formado pela polícia aqui em Natal? Eu creio que existe. Existe e tem envolvimento de várias pessoas, gente grande envolvida no Acho que também não pode, não só policial, mas também outras pessoas, como políticos e outros lados da sociedade? Justamente, existe todo esse grupo entre policiais, políticos, existe gente da alta no meio. Você acha que tem uma ligação entre os assassinatos do Gilson Nogueira e da Carla, do Antônio Lopes, o decorador? Eu acho que tem, está tudo envolvido num só... Está tudo envolvido no só, tanto com o Gilson como a Carla, é tudo uma coisa só, está tudo envolvido. Legal, eu agradeço pela participação. Maurício, é com você. Muito bem, nós tivemos, portanto, a primeira participação do repórter Henrique Fontes, falando lá do shopping Via Direta. Doutor Maurílio, esse chamado Esquadrão da Morte, existe ou não existe no Rio Grande do Norte? O senhor tem sido acusado de ser... o famoso xerife da polícia que tentaria, inclusive, encobrir as ações desses policiais que saem dos limites da lei. Como é que o senhor vê isso? Está sendo acusado impunemente? Por que o senhor pediu as suas férias no momento em que chega essa comissão de direitos humanos em Natal? Há uma relação direta ou o senhor se sentiu pressionado a pedir as suas férias? Não, é o seguinte, em janeiro, eu estava de férias em janeiro e não tirei as férias. Como eu vi a imprensa noticiando que estava pedindo a minha cabeça, vamos dizer assim, e eu fui falar com o general, o secretário, o general Zé Carlos Leite, e disse que ia tirar férias, e no meio de férias, que eu tenho uma impressão que nesses 30 dias se resolve sair. E resolvendo, se Deus quiser, a gente fica livre disso tudo. Então eu disse, general, eu queria aproveitar as minhas férias de janeiro, eu tirar logo agora. Aí ele disse, olha, eu estou tomando conhecimento apenas pela imprensa. Até agora ninguém me falou nada sobre pedir seu afastamento. Doutor Maurílio, por que a polícia do Rio Grande do Norte não conseguiu solucionar o caso do assassinato de Gilson Nogueira? Não, em primeiro lugar, assim que houve o crime, que eu tomei conhecimento às 5 horas da manhã, o escrivão da delegacia de plantão me telefonou, eu fiz um contato com o doutor Cunha, doutor Manuel Alves e outros para que a gente solicitasse do secretário de Segurança um ofício ao governador pedindo a designação de um delegado da Polícia Federal. Primeiro porque a gente já estava sabendo que até para fazer o exame cadavérico, eles estavam suspeitando do pessoal do ITEP. Eu digo só se vier dos Estados Unidos, perito dos Estados Unidos, porque até a perícia, o
o laudo exame cadavérico, que eles estavam suspeitando que médico, então o ideal seria logo a Polícia Federal. O Roberto Monte, uma certa vez, disse: nós exigimos a Polícia Federal. Nós não, que ele não pode exigir. O governador, eles podem pedir, o governador... mal informado, doutor Maurício. Você disse: nós exigimos. Porque, olha só, nós exigimos. no momento que nós saímos do ITEP, nós tivemos uma reunião com o governador Garibaldi Filho, e que nós dissemos para o governador que nós exigimos. A partir daí que houve... Não, você disse que exigiu a presença da Polícia Federal, mas vocês não podem exigir. Não, para o governador sim. Por que não? Você acha, me diz uma coisa, você acha que a polícia do Rio Grande do Norte tinha naquele momento credibilidade? Mas a gente mesmo já tinha pedido. Mas é claro, tinha que fazer. O senhor é inteligente e sabe que eu teria que fazer isso, né? Agora, o que eu vejo é só dizer que a polícia do Rio Grande do Norte é violenta, e a gente vê os nossos policiais morrendo, todo dia morre um. Quase todo dia morre um. E a polícia que os bandidos estão matando os policiais, porque hoje os policiais estão de mãos atadas com medo. Principalmente do Centro de Direitos Humanos de Memória Popular, que, para mim, já disseram que eu telefonei, ou ameacei o Roberto Monte pelo telefone. Se reagir, é a ordem de atirar para matar? É, exatamente. Matar mesmo? É claro. Mesmo desarmado? Não, se reagir... É muito forte, quer dizer, não, se reagir armado, atirar para o que diz os manuais, digamos, de escola? É para atirar em ponto vital? Como é que é? Mas isso aqui é uma mentalidade de atirar numa pessoa desarmada, rapaz? Só se a pessoa atira... Quantos a polícia matou desse jeito? Eu não conheço nenhum. Gilson. Doutor Maurílio. Como é que você foi? está dizendo. Doutor Maurílio, eu vou colocar aqui porque eu fiz uma referência aqui sobre a questão da polícia violenta. Doutor Maurílio, 2 anos atrás, acho que 2 anos atrás, na rua ali na Jaguarari e tudo mais, um comerciante, acho que foi o nome Marinho, foi assassinado pela polícia militar. Aí os policiais estavam a cavalo. A vítima teria caído e, segundo eles, um dos policiais envolvidos disse que a vítima tinha puxado, achou que a vítima puxaria um revólver. Eu lembro disso porque eu já era editor de Cidade do Jornal. A vítima não tinha nenhuma arma, o policial atirou, matou o comerciante e depois a polícia militar forjou uma cena em que a arma do suspeito lá teria sido levada para exame de balística e depois eu até questionei o coronel Paiva, que hoje acho que deve estar na reserva da Polícia Militar. Ele era comandante de operações como comandante de policiamento da capital. As armas foram à balística, foram para exame de balística ou não foram? Foram. No outro dia de manhã, a Polícia Militar informa que o policial havia confessado. Ora, no dia anterior, a Polícia Militar diz que havia sido feito exame de balística. Eu estou colocando só esse fato aqui, porque é fato provado que a polícia matou. O policial, tudo bem. Agora, o senhor vai desconhecer... Que tem novos elementos na polícia? O senhor vai... que tem. Pronto, eu me lembro que eu era assessor do secretário de Segurança. Gostaria que falasse um de cada vez, por obséquio. Eu me lembro que o secretário era Pedro Simões, secretário de Segurança, eu era assessor de imprensa Pedro Simões. Policial civil chegou a usar a metralhadora da Polícia Civil para desacatar o secretário na frente da Secretaria de Segurança, ali na praça ali na Augusto Severo ali. Então, e há N outros casos. Eu próprio presenciei cena de espancamento dentro de delegacias. A gente às vezes não fala, não consegue, ou por medo, ou por temor e tudo mais. Agora, eu não estou dizendo aqui, lançando o conceito de que a polícia matou Gilson Nogueira. Agora, dizer que não há violência dentro das delegacias policiais e não há uns certos abusos na conduta de policiais, na hora de abordagem e tudo mais, há. Eu reconheço e até elogio os policiais que morrem em serviço. Isso é agenda da lei. Na hora do caso, entre um bandido e um policial, na hora do confronto, eu fico com um policial que é o agente da lei. É pago pela sociedade para defendê-la. Agora, que há abusos dentro e fora das delegacias, eu acredito que há. Porque eu presenciei alguns anos e deixei a policial para não conviver com isso mais. A tortura é um instrumento normal de investigação policial. Isso a gente sabe que tem, tranquilo, que a gente sabe que tem. Agora, poucas coisas que acontecem. São maus policiais, são elementos que realmente Doutor Maurílio, praticam. A sua resposta aqui está sendo encaminhada para uma pergunta que o Antônio Rangel, que mora em Lagoa Nova, faz. Ele pergunta: como o senhor explica que, sendo um delegado experiente, com uma grande rede de informantes e com poder de investigação, permite que policiais de confiança, da sua confiança, sejam presos quando o senhor alega que eles são inocentes? Mas é muito fácil. Muito fácil. A pessoa que é condenada não quer dizer que é o autor do crime, não. Como também são absolvidos crimes hediondos
Eu vou lhe contar agora, Você tem recente. certeza que Jorge é inocente? Não tenho certeza não. Acredito na inocência dele. Acredito. Eu acredito. Não tenho certeza. Eu não posso dizer. A título de esclarecimento, Jorge Abafador foi condenado e julgado pelo assassinato, a famosa chacina de Mãe Luísa. E tem mais 4 julgamentos. Olha, Não presta esqueça atenção. isso. Presta atenção. Agora, eu quando há pouco tempo que voltei a trabalhar, desvendei dois crimes de homossexuais. O primeiro, Rui Medeiros, não sei o que, foi morto e passou vários dias sem descobrir, estava... Geólogo. Não, o geólogo é depois. E foi enterrado ali na Roda do Sol. Eles confessaram o crime, foram comigo lá na Roda do Sol, mandei chamar o ITEP, a gente desenterrou o cadáver. Você sabe o que aconteceu agora? Os dois foram absolvidos, então eles são inocentes? Eles são inocentes? Posso fazer uma pergunta para o senhor? Sim. O senhor deve fazer, inclusive. Não, o senhor sempre diz que... Eu quero saber se eles são inocentes. Não, aí o senhor que conhece o negócio... Eles foram à júri, agora foram absolvidos. Deixa eu te dizer... Eles dois foram absolvidos por 6-1 e os dois disseram... Para a gente foi uma surpresa, né? O senhor sempre diz, doutor Maurílio, que o Centro de Direitos Humanos foge a prova. Eu provo. O senhor parece que tem o rei na barriga e pensa que a opinião pública está com o senhor. Como é que o senhor explica ter 5.000 votos? Isso será que o povo deixou de descrer no xerife, no pseudo-xerife do povo? A participação do delegado Maurílio em campanha política não tem nenhuma relação com a comunidade. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo o seguinte, o doutor Maurílio, ele sempre... Essa é uma posição de ordem pessoal que não tem sentido dentro do programa. Eu estou dizendo o seguinte... Você, direito humano, poderia me processar, porque eu digo que provar. Não, processo, o senhor está doidinho que é de processo. Não, mas eu provo. Eu não vou deixar o senhor virar herói da direita policial do Brasil. Você vai morrer de raiva. Eu gostaria, para o esclarecimento, doutor Maurílio, sim, tudo bem. Eu provo que eles forjaram. Que há um clima, que há uma animosidade grande entre o Centro de Direitos Humanos, representante do Centro de Direitos Humanos, Memória Popular, e a Polícia Civil, o comando da Polícia Civil, isso está aprovado. Não. Peraí, só um pouquinho, Roberto Monte. Então eu quero fazer uma pergunta. A opinião que eu tenho de dar já dei. Agora eu quero fazer pergunta. Nem opinião, é uma questão mais de postura de cidadão do que coisa. O doutor Maurílio me conhece há muitos anos. Eu não tenho razão, doutor Maurílio, para acusar o senhor, dizer qualquer coisa. Não tenho razões para duvidar da sua postura. Conheço há muito tempo. Agora, o senhor não acha, um tanto, até queria que o senhor mostrasse, até dissesse que provas foram essas que foram forjadas pelos direitos humanos. Agora, o senhor não acha um tanto perigoso para a sua imagem de policial civil, de um policial competente? O senhor tem a fama, e com justa razão, de um policial que arriscou a vida, porque eu já vi pessoalmente o senhor prender bandido, já coordenador, ali em frente ao Ateneu. Uma vez eu estava bebendo com os amigos da Prefeitura Ateneu, passa, daqui a pouco tiro para um lado, tira para outro, tá lá doutor Maurílio, doutor Caruso, que são policiais já delegados, não deviam estar envolvidos em operações diretas. E doutor Maurílio sabe, todo mundo sabe sobre o seu empenho. Não, eu estou lhe elogiando, não estou lhe criticando, estou lhe elogiando. Agora, eu só não acho tanto perigoso o senhor ir para, por exemplo, para tribunal de júri, ficar na plateia, quando está na frente, quando está no banco de réus, policiais acusados de atos violentos com os quais o senhor alega não concordar. O senhor não acha que é o senhor empresta um pouco da sua credibilidade e não parece até um assinte? Eu vou mais além. No próximo julgamento, eu vou dar minhas opiniões quando a imprensa me procurar. Porque toda vida que eu chego lá, sou procurado pela imprensa e eu digo, não tenho nada a declarar. Não dou uma palavra. Mas agora, como eu vejo o pessoal fazer campanha abertamente, gastando milhões aí com avião, distribuindo panfletos, e encaminhando para cada jurado os panfletos acusando a pessoa, também tem direito de fazer. Mas esses panfletos acusam o senhor diretamente? Acusando os policiais que vão ser julgados. Mas você acha que o senhor se acha no direito de, como chefe de polícia que foi durante muitos anos, defender policiais acusados de crimes? O senhor acha que na hora que eu acho que eles são inocentes, e vejo, eu esperava que houvesse imparcialidade, mas o Centro de Direitos Humanos fica fazendo propaganda, campanha. A propósito, Roberto, o telespectador José Oliveira da Putilena faz exatamente essa pergunta. Ele pergunta se você tem certeza que está correta a distribuição de panfletos e dossiês nas repartições públicas antes do julgamento. Não seria um pré-julgamento de pessoas que podem ser inocentes? Não, olha só. Olha só, o que acontece é o seguinte, a gente fez uma campanha de sensibilização da população nas praias. Meu nome está caindo de graça agora. Então, deixa eu só falar o seguinte. O doutor Maurílio, ele coloca determinadas coisas. Quer dizer, isso aqui
Isso aqui é uma declaração. Já que a gente vai agora começar a puxar o papel, puxa logo, doutor Maurício, porque isso aqui é quente. Muito quente. Isso aqui é de Arivone Gonçalves da Silva, que foi torturado pelo senhor. Baleado. Tá aqui, ó. Tá bem bonitinho, passa pra produção. É, bom demais. Infelizmente o documento é uma cópia xerox manuscrita, não tem condições. Manuscrita, mas passando pelo cartório. Sim, mas a Câmara não tem como detalhar, Roberto. É impossível ler, definir a escrita desse documento. Agora só um detalhe. O que acontece é o seguinte. Aí ele disse que eu queria botar uma placa com o meu nome nos peitos. Veja só, o que acontece é o seguinte, eu acho que a partir... Eu acho que eu ia fazer isso. Não diz aí que eu queria botar uma placa com o meu nome? Tá aqui escrito. Sim. Então eu sou muito inocente para botar uma placa com o meu nome. Eu sei que a partir de agora começaram a aparecer muitas coisas. O que eu diria é o seguinte, ó, eu falei no início que tem as coisas do passado e as coisas do futuro. Então eu acredito que o doutor Maurício está com 20 anos de atraso. Se fosse 20, 30 anos atrás, o doutor Maurício seria uma espécie de um Fleury, né? um Romeu Tuma, que reciclou-se e chegou a ganhar na Erundina. Mas o que acontece é que hoje o doutor Maurílio Pinto é uma coisa atrasada em termos de paradigma. Quer dizer, hoje a necessidade do Estado Democrático de Direito necessita de instituições que tenham oxigênio da questão da democracia. Quer dizer, uma pessoa que diz que é para tirar... Doutor Maurício, o senhor fica inviável em termos de opinião pública, sabe? Então, quer dizer, o senhor fica surpreso que os Centros de Direitos Humanos, arma... Agora, o que vem é o seguinte, essa comissão veio... O Centro de Direitos Humanos, arma, é uma expressão forte. Arma... forjados. Ele disse que o doutor Maurício fica dizendo o tempo todinho que ele fica armando, porque ele está doidinho que a gente processe ele. Mas o senhor não vai ter esse negócio, doutor Maurício. Sabe por quê? O senhor está doidinho que a gente faça o mínimo processo para o senhor fazer toda uma campanha. Não, o que acontece é o seguinte, do dia a dia, sabe? As armas e os assassinos estão tudo do seu lado. O que acontece é isso. Doutor Maurício, essa é a prática que está acontecendo. São documentos que nós não temos condições de mostrar. Não, mas eu queria só ler umas partes, só algumas. Mas rapidinho, porque nós temos o tempo do programa, que é crítico nesse sentido. Eu tenho algumas perguntas também ao Ministério Público em seguida. No Centro de Direitos Humanos, lembrar 48 assassinados, pessoas foram jogadas em cacimbões e depois jogavam cal em cima. Cuidado que tem os cacimbões, viu? Tem, né? Tem. Já encontraram a arma. E o senhor bem sabe. O Rio Grande do Norte mais pobre levando testemunha de grana. Doutor Maurílio, esse tipo de documento fica difícil de ser apresentado num programa de televisão pela própria dinâmica da televisão. Eu sugiro que o senhor encaminhe esses documentos ao nossa coprodução aqui, o Diário de Natal, que pode, inclusive, detalhá-los. Eu tenho. Doutor Gerson de Souza Barbosa. Eu tenho umas perguntas para fazer. Claro! Eu gostaria de fazer, não a ele, ao Nilmário Miranda, né? Mas infelizmente... Deputado federal, que está representando o Conselho de Defesa. E o que é que tem, deputado? Ele está relatando o que o senhor disse na TV de Carlos Alberto. E o senhor entrou de uma forma muito virulenta. O senhor está perdendo a compostura, Maurício. Roberto, não faça julgamentos dentro do programa, não é esse o objetivo. Doutor Gerson Barbosa. Se o doutor Alberto Monte poderia responder, que ele sempre direciona, é o que eu tinha notado, e é o que a OAB tem notado, tá certo? Essa intriga, essa rixa que a gente nota a respeito do doutor Maurílio. E eu gosto de saber dele a respeito das outras vertentes, da qual o Gilson estaria envolvido também. São 6 vertentes. Por que que só ele direciona com respeito à Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Norte? Não, é o seguinte, se não indiciar policiais, ele não porque fica existem outras. Se descobrir o crime, foi aqui, foi fulano de tal, está aqui, estão todos esclarecidos, eles não se conformam. Muito bem. São milhares. Você já finalizou a sua pergunta, doutor Gelson? Já. Muito bem. Roberto vai responder após o intervalo. Com todo prazer. Nós lembramos que você pode continuar a fazer as suas perguntas através do telefone 215-32-44. Nós vamos ao nosso segundo intervalo e voltamos logo em seguida. Até já. O programa Grandes Temas dessa noite, produção da Televisão Universitária do Rio Grande do Norte, do Diário de Natal. Como você já sabe, debate o caso Gilson Nogueira. Doutor Roberto Monte, você vai responder agora a pergunta de Gerson, e vai responder também a pergunta, porque ela tem interligação direta da Cristiane Lima da Candelária. Ela pergunta por que os direitos humanos escondem quem era Gilson Nogueira. Ela faz inclusive aqui a acusação dizendo que ele era traficante, envolvido com roubo de gado, assassino do Cabo Júlio.
Será que isso era ser um cidadão de bem? Veja só. Não faz julgamento à personalidade dele. Claro. Mas não haveria outros motivos para o assassinato de Gilson Nogueira? Causa-me uma profunda admiração que o representante da OAB, porque geralmente a OAB, igrejas, essas instituições são bem corporativistas no bom sentido, né? Então, eu tomo as palavras do promotor Henrique Cavalcante, que diz sobre o companheiro aqui, que eu acho que não representa o pensamento dos advogados. Tomo também as palavras do procurador Anísio Marinho, que você foi extremamente feliz, Gerson. Sabe? Eu acho que é interessante, ele tem que saber a hora que teve algum tipo de erro. Então, quer dizer, os advogados, deixa eu concluir, os advogados deveriam estar mais preocupados em descobrir quem matou o colega deles. Eu sou policial, amigo. Não sou policial. Mas agora o que você coloca, Gerson, você no relatório, você foi tão infeliz, que você diz, o comportamento hipócrita. Quer dizer, você está... Isso não é nem... Eu coloco e assino, você fala e não assina. Coloca no papel e assina. Então, quer dizer, eu não tenho nada contra a OAB. Eu acho o seguinte, que o seu pensamento não é o pensamento dos advogados. Agora, existe uma coisa... Fale um de cada vez por obséquio, senão eu vou ser obrigado a controlar o tempo, que não gostaria de fazer isso. Passou o tempo, passou para mim responder. Então, finaliza em 30 segundos. Quer dizer, existe um negócio chamado guerra de baixa intensidade. Guerra de baixa intensidade é você coisificar a pessoa que foi morta. Então, quer dizer, só não disseram que Gilson Nogueira era homossexual. É bandido e eu fico extremamente indignado quando eu vejo um advogado que eu sei que não representa o pensamento da instituição, extremamente democrática, que levanta esse tipo de coisa. Né? É uma coisa que eu acho que Anísio foi muito mais enfático do que eu. Entende? Agora, tudo bem, tu tem direito de fazer tudo que quiser. Agora, o que você diz, meu amigo, o que acontece é o seguinte, pelo que você falou, a arma não apareceria. Entendeu? Pelo que você falou, esse caso... Por que a arma não apareceria? Vamos ver se o senhor conhece o relatório. O senhor leu alguma vez? Meu amigo... O senhor compareceu na Polícia Federal para acompanhar o caso? Você fez muito mal. O senhor, como coordenador do Direitos Humanos, jamais nos procurou, nem a Gerson, nem a doutora Tatiana, uma única vez. Por que vou procurar? Eu confio no Ministério Público. Como é que vem... Agora, em você, eu não confio. Com licença. Como é que vem uma comissão federal, deputado paraquedista, tá certo? Vem, passa 2 dias e meio, chegou nem a ser 3 dias, certo? Em cima de um processo, 4 volumes, não procura. Todo mundo pode detonar quem quiser. Claro, quem tem boca fala o que quer. É unanimidade. Como é que vem um deputado paraquedista, fala a respeito de um assunto que sequer leu? E tem mais, a maior falta de ética que ocorre aqui no Estado, e o que houve nessa semana, foi constatado nos jornais. Desde terça-feira, que o meu nome e da doutora Tatiana foi escorraçado por pessoas que não causou surpresa a mim. Da onde vem, não causou surpresa, porque são pessoas que eu considero até que não tem classificação para tal, porque nunca leu, nunca procurou. Chega o deputado de fora, ou quem quer que seja, e não procura o OAB. Não procuraram o OAB para saber da investigação. Se reuniram, eu vi uma foto no jornal, estava todos presentes, o único que participou da investigação estava doutor Augusto Pérez. O resto estava lá. Eu gostaria, doutor Anísio Marinho, em seguida eu tenho algumas perguntas dos telespectadores, professor, mas faça só uma manifestação. Só um instantinho, como é que a pessoa pode apresentar um relatório, pode falar mal de alguém com a maior falta de ética, se não participou e não conversou? E tem mais, eu gostaria de ressaltar, doutor Anísio, antes que o senhor comece também, que eu acho que a ética é importante a pessoa ter. Por quê? Porque eu estou representando a Ordem dos Advogados do Brasil, tá certo? Seção do Rio Grande do Norte. E foi mencionado meu nome. Eu acho que quem foi infeliz foram os dois, de mencionar o meu nome, porque se fosse eu tivesse ética, eu não colocaria o nome, como foi colocado no jornal, escorraçando, como incompetente, infeliz, tá certo? Inconsequente. Poderia dizer, os advogados representantes da OAB não citar nome. Isso aí mostra o estilo Roberto Monte. Vamos agora ouvir a palavra, vamos ouvir por obséquio a palavra do doutor Anísio Marinho. Doutor Anísio Marinho, por obséquio. Fale o nome da OAB.
O representante também não cita o nome no jornal. O colega advogado sabe muito bem. Não tem uma síndrome de Doutor Gesso, por obséquio. Agora a vez do doutor Anísio Marinho. O contraditório é uma manifestação sagrada na Constituição. O que não foi me dado nesses jornais. Vossa Excelência teve a oportunidade de participar de uma reunião, e na antessala, antes da gente conversar com o governador, quarta-feira, eu pedi vênia a Vossa Excelência, isso é ética, pedi vênia a Vossa Excelência para discordar, porque Vossa Excelência disse no seu relatório, diante da importância que deve ser dada ao assassinato do advogado Gilson Nogueira, sem desmerecer o trabalho realizado pelos atuais representantes do Ministério Público, as apurações e o acompanhamento da reabertura do inquérito deveria ter sido efetivado pelo mesmo promotor público que acompanhou o caso desde o início, doutor Augusto Pérez, por questões óbvias de bom senso e praticidade. Vossa Excelência faltou com a ética quando fez isso. Porque Vossa Excelência não é censor do Ministério Público, Vossa Excelência não é o chefe do Ministério Público e Vossa Excelência não pode dizer que o chefe do Ministério Público não usou de bom senso. Vossa Excelência não sabe o que é promotor natural. O promotor natural do caso tinha que ser a doutora Cibele. O doutor Zé Augusto participou daquele primeiro momento porque o doutor Fernando era o promotor natural e se afastou, alegando por questões de ordem pessoal, foram indo e foi designado o doutor Augusto Pérez. No segundo momento, a participação da comissão é feita por mim porque posso fazê-lo. Eu não censurei Vossa Excelência, eu censurei o comportamento de se fazer um relatório entrando em seara alheia, porque nunca o Ministério Público disse em tempo algum que a OAB deveria ter indicado esse ou aquele advogado. Vossa Excelência também não pode dizer que o procurador teria que ter bom senso e decidir sobre A ou B. Eu conheço esse caso muito mais do que Vossa Excelência. Eu participei da primeira comissão. Porque Vossa Excelência chegou depois. Talvez Vossa Excelência chegou de paraquedas. Porque eu cheguei na comissão, na primeira comissão designada pelo Procurador-Geral, e comecei a apurar todo o processo, e nós fizemos 27 denúncias. Lamentavelmente, como eu sempre tenho dito à opinião pública, dessas 27 denúncias, tinham muitos policiais envolvidos. Eu fui signatário da denúncia do caso de Mãe Luísa e fui signatário de outras, porque encontramos elementos de provas para denunciar. E o Ministério Público tem que levar as provas diante do Estado juiz, para que lá seja ofertado o contraditório à ampla defesa. Eu não posso admitir que os advogados da OAB, doutor Gesso, os advogados da OAB, doutor Gesso de Souza, doutora Tatiana, possam chegar e dizer que nós fomos induzidos a gastar dinheiro público, nós fomos induzidos em diligências que não levaram a nada. Não é possível. Nós temos... Eu provo, nós temos uma denúncia. Esse relatório é do dia 3 de dezembro. Por que agora que ele aplaudiu? Porque esses desdobramentos vão ocorrer. Porque o cara morreu? Porque tem a ver uma coisa com a outra. Olha, o fato é o seguinte... Doutor Gesso, por obséquio, a vez é dele. Agora, eu gostaria de que fosse assegurado para que eu esclarecesse que se levou ao fato. Vossa Excelência não tem conhecimento que o policial Otávio Ernesto foi denunciado com a arma do crime? Tem nada a ver com o Ministério Público. Quem denunciou foi a BBC de Londres. Isso não tem conhecimento. Quem denunciou foi o Ministério Público. Ofertou a denúncia. Quem denunciou, mas quem descobriu o fato foi a BBC de Londres. Eu estou dizendo que o Ministério Público denunciou. Eu estou dizendo que os desdobramentos do fato levaram a denúncia. Hoje está. Ninguém pode dizer que ele é culpado ou inocente porque o processo ainda está ocorrendo. Mas que ele foi denunciado em decorrência disso foi. O Otávio Ernesto está preso porque foi... Porque o Ministério Público pediu e denunciou. Mas isso lógico, mas tudo considerando que uma parcela ínfima da população do Rio Grande do Norte ouve a BBC de Londres, é estranha essa sua afirmação. Gesso de Castro, por obséquio. Uma pergunta aqui. Doutor Gerson Barbosa, meu xará. Eu só vi o relatório do senhor e tudo mais, que o senhor disse assinado de... Tem, mas é um documento assinado, então eu vou usar o português conforme o senhor advogado exige. Um documento assinado pelo senhor e pela doutora Tatiana. Não é isso? O senhor não acha que é um tanto, sem querer entrar, quem foi que matou Gilson Nogueira e tudo mais, o senhor assinar, os dois advogados da OAB, que é uma instituição cuja história ninguém precisa mais nem colocar aqui, porque é incontestável em defesa da liberdade e em defesa da vida nesse país. O senhor não acha um tanto temeroso, temerário, assinar um documento dizendo que investigações tais não deveriam haver ou deram em nada, quando entre um relatório feito em dezembro e em março aconteceu outro crime em Macaíba, e a população de Macaíba anda assustada com a possibilidade de outros crimes? Esse relatório, doutor Anísio, se refere ao que foi apurado até dezembro. Está lá assinado dia 3 de dezembro. Agora, o senhor deixa eu só completar uma pergunta agora. A pergunta. O senhor não acha que quem levou a BBC de Londres, eu adoraria estar naquele dia
Diário de Natal adoraria estar naquele dia na granja de Otávio Ernesto, a quem eu também conheço pessoalmente, pelo menos profissionalmente durante algum tempo. Adoraria estar e também poder fazer a denúncia. Se o jornal tivesse tido a oportunidade. Agora, você não acha que foi o intuito de investigar que levou policiais e peritos à granja de Otávio Ernesto? Ou você acha que a investigação de um crime, mesmo sendo de um policial, mesmo sendo de um advogado controverso, polêmico como Gilson Nogueira, vou terminar agora. Você acha que, por causa da polêmica, a personalidade de Gilson Nogueira não vale a pena investigar o crime? E um outro advogado mas o que... Essa é a minha pergunta. O que é que Doutor Gerson, 30 segundos para a sua resposta, por obséquio. Vamos passar a controlar mais o tempo do programa. Quem levou a BBC de Londres foi dito pelo doutor Anísio que foi o Ministério Público, lógico, compete o Ministério Público, desculpe, mas não foi através do relatório de Carla. Isso o senhor está equivocado, tá certo? E quanto às vertentes que eu falo aqui, o senhor fala em personalidade. Agora me diga... informado, Gerson. Com licença, doutor Roberto. A pessoa fala... conhecimento das vertentes. O senhor fala em personalidade. Agora, se Gerson Barbosa, advogado, fosse assassinado, seria mais fácil descobrir quem foi ou uma pessoa que tem N complicações? Isso você não quer ter investigado? Seria mais fácil ou mais difícil, mas nós denunciaríamos do mesmo jeito. Com certeza. Do mesmo jeito. Não faria diferença eu Gerson Barbosa. Não estou desmerecendo a pessoa. Agora, você tem que ver, é mais difícil sondar uma morte de uma pessoa que tem uma diretriz X e outra que tem ligações ramificadas. Essa é a dificuldade da polícia. E o senhor fala mal da polícia, o senhor também não leu os autos, porque ela se debruçou e tentou descobrir. Nós temos aqui, Morobizek, nós temos aqui muitas perguntas. Eu vou ser obrigado agora a interromper o recebimento de novas perguntas. Vai ser absolutamente impossível responder a todas elas. Vamos fazer aqui uma bateria rápida de perguntas, todas ligadas evidentemente ao tema. Duas perguntas para o doutor Anísio Marinho. A da Rosalina Alves, que mora na cidade de Satélite, pergunta se o senhor tem ciência que o Ministério Público incentivou Antônio Lopes Acala a fazer a investigação por conta própria, colocando-o assim sob risco de vida. E a pergunta da Dora Regina de Igapó também para o senhor, que pergunta se é verdade que o Ministério Público ouviu, além de outras testemunhas sem substância para o caso, até mesmo um doente mental que nada poderia contribuir para o fato. O que o senhor tem a dizer com relação a essas duas perguntas? Simples, essa pergunta eu até agradeço. Demonstra exatamente a audiência que está tendo esse programa, porque a sociedade está acompanhando e ela atenta, ela cobra disso, e o Ministério Público é transparente, o Ministério Público é claro, o Ministério Público é defensor da cidadania e vai cumprir a sua destinação constitucional. Em relação ao comprometimento de depoimentos, quem ouviu os depoimentos de todas as testemunhas que foram indicadas ou todas as pistas que foram dadas foi exatamente o doutor Serra Pinto, designado pelo ministro da Justiça, delegado da Polícia Federal, e competia a ele fazer o julgamento exatamente das pessoas que deveriam ouvir, e vai competir a ele fazer o desdobramento da investigação, já que foi novamente solicitada pelo governador a designação. Então, o Ministério Público acompanhou e irá acompanhar, como já foi feita a comissão, e irá ouvir todas as pessoas que forem, que de certa forma possam ajudar no esclarecimento desse fato. Então, se ouviu A, B ou C, não compete ao Ministério Público fazer qualquer discriminação de ordem que não esteja provada nos autos. Tudo aquilo que está nos autos deve ser provado. Em relação ao fato de que o Ministério Público teria levado, incentivado Carla a procurar, isso é uma inverdade, isso não aconteceu nos autos. Todo mundo sabe que ela sempre se declarou que iria fazer um trabalho investigativo, foi acompanhado devidamente. As provas que trouxeram, os depoimentos que ela deu ao Ministério Público, que deu à polícia, todos eles estão nos autos, não há nenhuma prova fora dos autos, tudo que foi carreado para os autos. Então isso, na verdade, é uma inverdade. Não ocorreu e nós não fomos induzidos por quem quer que seja, porque o Ministério Público tem independência suficiente que lhe foi dada pelo legislador de 1988 para cumprir a sua destinação constitucional e não será induzida por quem quer que seja. Vai cumprir a sua missão e fará o que tiver que fazer, como vem fazendo. Bom, nós temos aqui diversas perguntas dirigidas ao doutor Marinho Pinto, todas envolvem a mesma observação. Eu vou citar a pergunta da Sônia Henrique, que mora no Alecrim. Ela pergunta, por que o senhor tem tanta objeção à ação do pessoal que trabalha com os direitos humanos? O senhor se sente ameaçado por eles? Essa é a síntese de diversas perguntas de telespectadores. Não, de maneira nenhuma. Inclusive, há pouco tempo, o Roberto Monta foi à imprensa dizer que recebeu um telefonema de ameaça. E reafirma. Pois é, reafirma. Eu quero dizer, e até citando meu nome, eu não sei o número do telefone do Centro de Direitos Humanos. Do esquema de comunicação. Eu não sei, nem quero saber. Eu nem sei e nem quero saber. Eu nem sei nem quero saber. Primeiro, porque eu não tenho satisfação a dar direitos humanos. Centro de Direitos Humanos eu não tenho satisfação.
Primeiro, porque é um órgão que só faz denúncias forjando provas. Isso aí eu tenho... Eu quero ressaltar bem que é o Centro de Direito Humano e Memória Popular, não é os outros, da OAB, da Secretaria de Justiça, que são pessoas que são... Agora, o de Direitos Humanos e Memória Popular são elementos desse tipo, que só fazem forjar depoimentos. Você tá falando. Estou provando. Puxa o papel, não mostra Tá nada. aqui, estou provando, tá aqui. Isso aí, mas ele disse, doutor Maurílio. Não, mas ele jogo de baralho. Ele disse que não podia. Mas ele disse que não nós podia temos aqui, doutor Maurílio tem uma série de documentos, mas é impossível mostrar esse tipo de documento, não é característica da televisão. Eu queria só fazer... O senhor poderia entregar o final desse programa para o repórter, o jornalista. Portanto, que me devolva, né? Porque eu não tenho nem cópia. Então o senhor providencia as cópias. Agora, eu ficaria preocupado se num dia, no Centro de Direitos Humanos e Memória Popular, tivesse uma pessoa com uma arma que matou alguém e um companheiro meu que tivesse sido julgado 2 vezes. Eu ficaria extremamente preocupado. Roberto, uma outra vertente aqui de telespectadores coloca em julgamento a ação daqueles que trabalham com direitos humanos no país. Eu vou sintetizar aqui 2 perguntas. O Carlos Magno do Pirangi e a Eulina Maria do Alecrim. Ambas perguntam a você. O Carlos Magno, entre policial e bandido, quem deve morrer? Os direitos humanos dão assistência às famílias daqueles que foram vítimas de bandidos? Segunda pergunta da Eulina Maria do Alecrim. Se o bandido vier contra o policial deve ficar quieto e morrer? Porque só se culpa Maurílio Pinto se as pistas podem indicar outras vertentes do caso. Eu também está lendo aí que tem gente que solidariza. O que eu digo é o seguinte, eu acho que ele está vivenciando uma época. Eu acho que o julgamento de Mãe Luísa, ele de alguma maneira foi um momento de entrechoque entre visões de mundo. Eu não tenho nada contra o doutor Maurílio. Agora o que acontece? O tipo de policial que Maurílio faz é a antítese do Estado de Direito. Ele mesmo diz em tudo que é lugar que prende e tal. E isso que ele fala, o que ele não fala, eu não posso dizer nada. Quer dizer, uma coisa, Maurílio se dava muito bem há 30, 40 anos atrás. Agora, eu sou uma pessoa que trabalha com ideias, sabe? Então, quer dizer, é fácil dizer, eu sou a favor da vida. Se uma pessoa mata alguém, tem que ser julgada presa. O que não pode é a pessoa algemada baixar o cacete. Então, quer dizer, eu acho que a gente vivencia, eu acho que todo mundo aqui, de alguma maneira, tem a mesma faixa etária. Eu falo sempre para as pessoas da nossa... A gente tem hoje um problema muito sério. Quer dizer, a nossa geração, Gesso, os 2 Gesso, Anísio, né? Eu acho que a gente tem a situação desse país é uma situação muito complicada. As pessoas que trabalham em cima desse tipo de coisa são pessoas incompreendidas. Mas eu diria o seguinte, que pós-chacina de Mãe Luísa, eu acredito que a questão da opinião pública começou a ser mudada. Na Guerra do Vietnã tinha uma coisa que chamava-se corações e mentes. Quer dizer, eu acho que a gente tem que ganhar o coração e as mentes das pessoas. Pode repetir, isso é importante, Maurício. Os 5 mil está aí. Então, quer dizer, eu acho que a partir de agora, eu acho que o grande desafio da nossa geração é não só, eu concordo com o senhor, a gente tem que deixar de fazer também tão só denúncia. As novidades desse Estado, Programa Estadual de Direitos Humanos, segundo o Brasil, que a gente está falando com o Núcleo de Estudo da Violência da USP. É como você tivesse um plano diretor para discutir os direitos humanos, que a gente sempre vai atrás do prejuízo. Programa de proteção a testemunhas. Quer dizer, Conselho Estadual de Direitos Humanos. E a partir de agora eu conclamo toda a população do Rio Grande do Norte, inclusive você, Jéssica. Eu sei que você é um homem de bem. Equivocado, porém um homem de bem. Nas suas palavras. Então o que acontece? Eu conclamo toda a população do Rio Grande do Norte, que a gente chegou a um momento tal que nós temos que juntar as pessoas de bem para começar a fazer um grande mutirão contra a questão da violência. Eu tenho um filho de entre 12 e 8 anos de idade. O doutor Maurício deve ter, né? Todo mundo tem. Esse não é o mundo que nós queremos. Eu acredito até que em algum momento, sabe, eu acho que a gente tem algumas contendas. Porque existem visões de mundo diferenciado, doutor Maurício. O senhor foi educado num tipo de visão de mundo que hoje não se adequa mais. Isso não quer dizer que o senhor aconteceu. Agora, você não está fazendo um julgamento aqui inadequado? Não, isso é Santo Agostinho. Uma coisa isso é Santo Agostinho. Uma coisa é você ser contra o pecado e a outra contra o pecador. Entende? Muito então, bem. Na verdade, doutor Maurício hoje é uma peça obsoleta dentro da Constituição do Estado Democrático de Direito. Quer queira, quer não. Quer dizer, eu acho que a partir de agora nós temos que construir, sabe o quê? Os mecanismos, sabe? Oxigenar o tecido social, porque a partir de agora nós temos que ter novos instrumentos. Outra pergunta que... Gerson, rapidinho, nós vamos pedir ela. Respondida. Por que é que Carla
por que é que o decorador Antônio Lopes foi assassinado no meio da rua, se ele era uma peça-chave. E aí eu incluo, eu faço a pergunta para você, né? Isso é um para aviso. você, Roberto Monte, para a doutora Anísio, eu acho que isso é um aviso. E para o AB. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Por que é que uma pessoa citada tantas vezes, né, como testemunha-chave, como alguém que estava fazendo a investigação paralela, porque aí eu não acredito que seja indução de algum órgão como o Ministério Público, que eu acredito na seriedade do Ministério Público nesse Estado. E eu acho que, claro, é uma tarefa pessoal. Quem quiser pode fazer, né? A tarefa que Carla se propôs. Agora, por que é que ele morreu no meio da rua, Carla chegou muito perto, executado com muitos tiros, sem nenhuma proteção? Eu me pergunto por quê. Bom, essa pergunta do Gerson, que certamente é a pergunta que você, telespectador, está fazendo, vai ser respondida no último bloco do programa. Nós vamos agora ao nosso último intervalo. Lembramos, estão encerrados os recebimentos de novas perguntas, porque nós já temos aqui algumas dezenas delas e não vai haver tempo hábil de serem formuladas à mesa. Mais 2 minutos e nós voltamos com a parte final do programa Grandes Temas dessa noite. Isso é difícil. Bom, nós estamos de volta com a parte final, quarta e última parte do programa Grandes Temas dessa noite, que debate o caso Gilson Nogueira. Programa Grandes Temas, que é uma produção conjunta da Televisão Universitária do Rio Grande do Norte e do Diário de Natal, através do projeto Ler Dentro da Educação. Programa Grandes Temas que todas as segundas-feiras, nesse horário a partir das 20h30, traz a essa mesa debates, como os de hoje, o caso de hoje, debates de temas que são do seu absoluto interesse. Nós temos aqui uma pergunta da mesa, eu acho que ela posiciona muito bem o debate nesse momento. O Levi Medeiros de Petrópolis faz a seguinte pergunta para a mesa: o movimento dos direitos humanos está cumprindo seu papel dentro do Estado, isso é um fato. Mas ele levanta outras questões. Os baixos salários da polícia, a falta de apoio logístico, a falta de reciclagem, a falta de apoio psicológico que pode levar policiais a passarem, a transporem, a passarem a barreira da ilegalidade. Não, concordo. O Centro de Direitos Humanos se preocupa também, Roberto, por exemplo, com policiais que foram assassinados no cumprimento do seu dever? No momento que morreram aqueles dois, mandamos uma nota. Inclusive o Provita, que Carla não quis entrar, que eu estou respondendo agora. A segunda fase do Provita que a gente está querendo é que sejam também... Provita é um programa de defesa. De proteção à testemunha. O que a gente está querendo é que o Provita, segunda fase, também defenda vítima da violência do outro lado. Agora, doutor Maurício, tem um negócio que o pessoal diz... Mas, Roberto, eu queria o seguinte... Não, deixa eu só concluir aqui. Uma coisa, digamos, que o pessoal, falando em Carla, uma coisa que o pessoal de Brasília ficou a perguntar, que o senhor vive dizendo, o senhor gosta disso, que todo mundo forja, né? O senhor foi dizer que Carla propôs ao senhor forjar provas. O seu papel como delegado não era dar voz de prisão na hora, não? Mas acontece o seguinte... Então o senhor... Peraí. Ocorreu esse fato, doutor Maurício? Não, ocorreu tranquilo, um dia de domingo... Roberto, agora é a vez do doutor Maurício. Ele me procurou um dia de domingo, foi à delegacia de Tosco, por volta de 1h da tarde, e o agente telefonou lá para casa. Olha, tem uma pessoa aqui, que eu não sei se é homem ou mulher, quer falar com o senhor sozinho. Aí eu digo, vou mandar uma viatura apanhá-lo, mandei apanhá-lo, levou lá para Polinta. Eu fui para lá. Quando eu cheguei, ela se identificou como Carla. Aí eu reconheci logo, que eu nunca tinha visto. A primeira vez que vi foi naquele dia. Aquela Carla, eu digo, eu já conheço, que eu já vi você na imprensa. Então, eu quero que o senhor me ajude a esclarecer essa morte de Gilson Nogueira. Porque o pessoal de direitos humanos só acha que é a polícia que está aí. A própria família também só acha que a polícia está envolvida. E eu tenho certeza que a polícia não está. Eu notei que ele é uma pessoa que tentava jogar, né? E eu disse, olha, eu não sabia que era você que queria, mas eu vou mandar chamar 2 pessoas para a conversa ser com a presença de 2 pessoas. Primeiro porque... Isso foi antes ou depois daquela de Geisa ir para Cari? Fazendo como Marlene no Centro de Direitos Humanos. Não, Geisa, esclareça se é uma policial. Geisa é policial que, utilizando a questão da falsa identidade. A Carla pediu para ir levando ela como é. Carla chegou lá e disse assim, eu queria que você... Aí eu digo, o gravador foi entregue.
Olha, quando se discute a figura de Carla, de Antônio Lopes, fica, eu faço aqui, agora é meu momento de fazer a minha pergunta. Será que essa pobre criatura não foi explorada por todos, pelos direitos humanos, pelo poder público que deveria protegê-la? Carla morreu porque chegou perto demais. Eu não digo mais nada do que isso. O tempo mas Gerson, mas presta atenção, ele chegou e disse, eu digo, eu não vou conversar com você só sem testemunha, primeiro. Depois você vai dizer que eu mandei chamá-lo para... Eu estou vendo você pela primeira vez, mandando dizer que eu fui chamá-lo para modificar depoimento, ou erro, ou aquela coisa. Então eu chamei doutora Josemária e doutor Cunha como testemunha. Eu digo, vocês têm que estar presentes aqui, vocês as testemunhas. Aí começamos a conversar e ele começou a dizer assim, eu queria que o senhor me arranjasse uma viatura descaracterizada e uma agente. A gente troca o nome para ela viajar comigo. Aí eu... Doutor Maurílio... Está diferente essa história. Está diferente, mas eu estou dizendo que é a verdade. É a verdade. Esse encontro gostaríamos que o Maurílio concluísse. Peraí, aí eu digo, na presença das testemunhas, doutor Cunha e doutora Josemária, eu digo, olha, em primeiro lugar, desde a morte, quando houve a morte de Gilson Nogueira, eu fiz uma promessa a mim mesmo, um compromisso meu, não moveria uma palha. Primeiro, se eu fosse fazer, iam dizer que era para desviar. Destruindo provas, né? Exatamente, desviar outra coisa que a comissão disse do senhor. Exatamente, por isso que eu disse. Ia desviar o curso das investigações. Então eu prometi que não faria nenhuma diligência nesse sentido. Apesar de ter sido procurado muitas vezes. Mas, já que você está insistindo, eu vou arranjar um agente e vou arranjar uma viatura para vocês viajarem. Também eu não quero nem saber o resultado dessa Isso foi da viagem de Acari, não a que ele fez a proposta de... Até porque a questão de Otávio Ernesto foi depois. Foi muito depois? O senhor disse que foi muito depois, sabe ele por quê? fez uma armação, segundo o que o senhor fala, sempre é armação. Agora, por que o senhor não deu voz de prisão? E a pessoa não pode de prisão, só duas pessoas sem Por que o senhor não vai utilizar isso depois quando está morto? Deixa eu dizer o que aconteceu. Só fala quando interessa. Somente. Vale bem, quando houve a morte do Chicão, então eles... Quem é Chicão, doutor Maurício? É um camarada lá de Macaíba. Era uma testemunha. O que, na verdade, o telespectador não sabe desse detalhe. É preciso que se diga. Chicão, porque depois que mataram Gilson, o famoso carro vermelho, foi tocado fogo. E informações que levantaram que tinha sido Chicão que tinha tocado fogo no carro. Pelo menos é o que falam por aí. Quem é Chicão? Chicão foi quem tocou fogo no carro. Sim, mas eu quero saber o nome. Você tem o nome de Francisco de quê? O nome eu não sei. Alguém tem? É estranho que num processo... Mas peso desse... Tem o nome dele completo. São muitos nomes. É desse tamanho. O processo. Mas doutor Maurílio, rapidamente, conclua, porque nós estamos chegando ao final do programa. Mas deixa eu concluir. Eles foram diligentes. Depois, o Ramon e o Chicão, a Carla teve lá outras vezes foi lá comigo. Pedi isso, pedi aquilo, perguntar se eu podia fazer a investigação do carro lá em Goiás e aquele negócio. Mas é engraçado que ele foi para Acari, mas aí não entregou a fita pro senhor, né? E eu não pedi, e não era comigo. Agora Josemar recebeu o gravador que o senhor prestou para ela. Ninguém vai falar não foi eu que não? Também não foi eu que emprestei. Dos vertentes, a minha pergunta. Não foi eu também. Eu não vi gravador, eu não vi nada. Olha, eu gostaria de responder uma pergunta. Mas deixa eu terminar aqui, doutor, só 2 minutos. Repare bem. Uma das vezes que ele esteve lá, aí ele trouxe um bocado de telefonema que eu fiz, né? Eu grampeado meu telefone aí. O senhor fez essa ligação para o delegado de antissequestro de Goiás? Eu digo, fiz. Agora, eu devia não ter respondido, porque não tinha satisfação a dar a ele, né? Por que o senhor fez? Teve um roubo de uma carreta de Epifânio, em Açu, e eu sou amigo do delegado e fiz esse contato. Eles se encontraram e resolveu mais ou menos o problema. Ele chegou, assim que saiu dali, foi também a primeira vez que eu ouvi falar nesse tal de João Marques, porque quando houve a morte, aí eu disse a Sérgio, diga a Carla para vir amanhã aqui falar comigo. Que era exatamente, por quê? O secretário de Segurança de Goiás telefonou e disse, rapaz, estão usando seu nome. A falsidade ideológica também, estão usando seu nome aqui, pedindo informações, dizendo, eu sou o secretário do Dr. Maurílio. O secretário de Segurança, Dr. Marcos Martins Machado, que por sinal era o homem encarregado desse problema do Zezé de Camargo e Luciano. Aí o Marcos disse assim,
Eu mandei dizer que não respondia. Primeiro, se você tivesse alguma coisa, você é meu amigo, você ligava para mim. Porque esse tal de João Marques é um militante de direitos humanos de Macaíba, que também está ameaçado. Não, é porque a Carla disse assim... Esse povo, esse tal... Porque eu perguntei a Carla, que história é essa de você usar o meu nome e pedir informações ao secretário de Goiás? Aí disse, não, foi o João Marcos. Por isso que é a primeira vez que eu vou falar, né? Doutor Anísio. Eu fiz a pergunta aqui, que o doutor Anísio quer responder o seguinte: por que Carla morreu no meio da rua? Sem proteção, aparentemente abandonada pelo poder público. Eu volto a repetir, Antônio Lopes não foi usado por todo mundo, ou não houve pelo menos uma falta de respeito pela vida humana, uma falta de uma ação maior no sentido de proteger a sua vida? Eu acredito que o Antônio Lopes, Carla, e aqui me lembro de uma frase famosa dita por um cangaceiro depois do massacre contra Lampião e seu bando. Ele escapou, ele disse: eu e Lampião éramos os ruins e os santinhos me mataram. Então eu acho que Carla, como todo mundo diz, que não tinha essa ou aquela de uma posição discriminatória, na verdade ela precisava do Provida, e o Ministério Público tentou exatamente, ofereceu a ela as condições para que ela fosse para um programa de proteção às testemunhas, porque o Ministério Público acreditava que era possível, ao lado dela, chegar exatamente aos desdobramentos, aos esclarecimentos que eram necessários para poder chegar, quem sabe até, a desvendar este fato. E, lamentavelmente, ocorreu o desfecho de uma forma abrupta, que chama a atenção de todos nós, que ela revolta. Não aceitou o Provida, ela não aceitou, e nós não poderíamos fazer coercitivamente. O programa é voluntário. Exatamente, é um programa voluntário que dependeria da aquiescência dela. Lamentavelmente ocorreu esse fato, dessa forma abrupta. Ela prestou um depoimento ao Ministério Público, a doutora Cibele. Esse depoimento já está nos autos, que deverá ser objeto de investigações a respeito de tudo que ela relatou. E nós acreditávamos que era possível mantê-la, inclusive conversando com a equipe dos promotores que participaram, eles entendiam que ela poderia trazer esclarecimentos. Quer dizer, a despeito de tudo que se disse, do seu comportamento, das suas atividades, que não interessava, mas ela trazia alguns depoimentos e todas as pistas estavam sendo seguidas. Lamentavelmente, ela não pôde concluir isso. Uma pergunta aqui ao Direitos Humanos, para Roberto Monte. Criou-se depois do caso Gilson, quer dizer, criou-se depois da denúncia de chacinas e tudo mais, a imagem de que aos direitos humanos só interessa a cabeça de Dr. Maurílio Pinto. Eu pergunto a Roberto Monte: você está convicto de que a polícia matou Gilson? E se descobrir, se viesse descobrir que não foi a polícia, não foi policiais, ou há participações de outros segmentos na morte de Gilson e na morte de Carla? Olha só, antes de mais nada, direitos humanos não é apenas Roberto nem o centro. Direitos humanos é direito de todos. Perfeito. Agora, você está fazendo uma pergunta meio difícil, porque já foi encontrada a arma, né? Eu acho que já está um pouco respondida, né? A arma, mas não tem autoria ainda. Não, mas a arma tem dono. No mínimo é coautor. Perfeito. Né? Então, quer dizer, eu acho o seguinte, essa questão de direitos humanos, mas também tem que tirar um pouco a questão do preconceito. Eu sou filho de militar. Eu tenho irmão delegado. Eu não acho que todo policial é um caba ruim. Agora, o que eu acho é o seguinte: existe um novo modelo dentro do Estado Democrático de Direito sobre o que é ser um policial ou como ser um jornalista. Quer dizer, eu acho que a partir de agora esse novo paradigma, esse novo modelo é o que tem que ser colocado. Nós somos um pequeno grupo. Não, eu pergunto isso porque o doutor Gerson levantou aqui a história de que havia outras vertentes. Quando Gilson morreu, eu vi delegados, Luciano Queiroz e outros delegados dizerem: havia roubo de gado no meio, havia tráfico, insinuou-se tráfico de maconha, tráfico, drogas. Político Macaíba, que for Político Macaíba. Por que não estão falando que tem a conexão entre os dois? Familiar de Carlos tem os dois. Político Macaíba, compradores de gado, assaltantes de carro e assaltos. E você acha qual foi? Se eu soubesse, eu dizia. Do jeito que tu está falando, daqui a pouco você vai condenar. O que eu vejo, a minha pergunta que foi direcionada é a seguinte: existe o Direitos Humanos volta sempre para o Dr. Maurílio, mas existem outras vertentes. Será que não pode ter sido alguém? Rapaz, o Maurílio é peixe médio. Entendeu? O que eu estou falando é o seguinte: na verdade, Roberto, você agora há pouco chamou o Dr. Maurílio de arcaico ultrapassado. Claro. Agora, o que acontece? Será que esse tipo de colocação vai ajudar a esclarecer esse fato? Deixa eu acabar de concluir. Dificulta o trabalho até da Deixa eu concluir. Polícia Eu acho o seguinte: pessoas tipo Maurílio Pinto sempre serviram à burguesia local.
Então, quer dizer, esse tipo de coisa está mudando. Quer dizer, o perfil hoje é um perfil diferenciado. Os senhores tenham consciência. Quando o doutor Roberto Monte vai no jornal e dá uma diretriz, a Polícia Federal, por obrigação e por competência, ela vai analisar. E tudo isso... Doutor, e tudo isso mas uma conversa muito estranha, apenas 2 minutos para o encerramento do programa. Parece que é contra o advogado. Só uma pergunta, vou fazer uma pergunta, doutor. Rápido, Agora doutor tem quinta Gerson. coluna. Primeira coisa, o senhor tem conhecimento da apreensão da arma Tenho. que é atribuída Participei, por exame inclusive, balístico? O senhor, como tava em advogado, uma o senhor diria pessoa que aquela prova é verdadeira? É uma prova- Ou há verdade na afirmação de Otávio Ernesto de que forjaram uma prova para poder coincidir cartuchos com a arma disparada por ele isso aí- e cartucho encontrado no local da morte de Gilson? Eu digo que é uma prova técnica, certo? Que Válida? o doutor válida, quase que incontestável, porque é tipo de DNA. Certo? Agora, daí dizer que se foi ele ou quem foi, ele não pode. A OAB não perguntando sobre a prova. A OAB não cabe. Eu só perguntando sobre a Você prova. escreveu, Porque há não várias é perguntas, arma, Maurício, Amigo, eu que falei ficaram dia sem 3 de resposta. dezembro. Na verdade, Escreveu olha, nós lamentavelmente chegamos ao final do programa. É evidente que um programa de 1h30 com tantos participantes não pode ter a pretensão de esclarecer o caso. Nosso objetivo aqui, eu acho que foi atingido. Levar ao conhecimento do grande público aquilo que provavelmente ele não sabia ou que talvez não soubesse. Agora, pelo volume de perguntas que ficam sem resposta, há uma grande preocupação do telespectador com a integração daqueles que estão do poder público, com a polícia militar, com a polícia civil, com as autoridades que têm, em síntese, o papel, o dever, até cívico, de proteger o cidadão. Essa manifestação deve ficar claro no final do programa. Se há 2 anos tenta-se esclarecer um caso e, pelo que se viu na mesa, não há uma interação entre os órgãos que, infelizmente, que deveriam Entre direitos humanos e lutar Ministério pela Público, defesa do cidadão. Nós estamos É preciso que se manifeste, Roberto, é preciso que se manifeste essa opinião do telespectador que se sente intranquilo, ameaçado porque o poder público e aqueles que pressupostamente deveriam contribuir com o poder público não falam a mesma língua. Isso é um problema muito sério. E nós esperamos que esse programa pelo menos tenha servido para esclarecer um pouco as coisas. Eu ficaria preocupado se não tivesse o mesmo discurso do Ministério Público. Vontade deliberada do Ministério Público. É evidente. Procurou se nunca teve problema... É uma questão muito mais abrangente. Nós nunca tivemos problema. Você pode dizer o seguinte, com tranquilidade. Eu acho que essa motivação do jornal que eu estou representando aqui, do qual eu sou editor de cidades, já fui repórter, editor e mais, é essa motivação, a defesa do cidadão, a integridade do cidadão, porque liberdade, democracia não coincide, não combina com atentado à vida. Seja quem for que tenha esse é o papel, o grande papel da imprensa. Gilson Nogueira, há assassinos à solta. Pouco importa para mim, os companheiros meus de profissão, tudo mais, quem é que matou Gilson Nogueira? Se foi ladrão de gado, se foi político, se foi policial. Interessa sim ver o assassino preso. É o papel da imprensa esse, é o grande papel da imprensa. E nós acreditamos que nós vamos trazer brevemente para vocês a informação. Foi resolvido o caso. Nós queremos agradecer a participação do Dr. Maurílio Pinto, a participação de Roberto Monte, do Centro de Direitos Humanos, a participação do Dr. Anísio Marinho, Procurador-Geral de Justiça do Estado, a participação do Dr. Gerson de Souza Barbosa, da OAB, e a participação, mais uma vez, colaborando conosco, do jornalista Gerson de Castro. Na próxima segunda-feira, nós estaremos aqui discutindo um assunto que interessa a você: religião e mídia. Qual é a integração das religiões hoje no nosso país com a televisão, com o rádio, com a mídia impressa? Um assunto muito polêmico também. O agradecimento à sua participação, à sua audiência. Nós estaremos de volta na próxima segunda-feira com mais um Grandes Temas, com toda certeza. Boa noite.